Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Vilela Motion e hoje, pessoal, a gente vai estar aprendendo como criar um lago, um rio e também um oceano lá dentro da Unreal Engine. A gente vai estar trabalhando com um sistema de águas nativo lá dentro da Unreal Engine, beleza? Então partiu o tutorial, é nóis! Então galera, aqui na Unreal a primeira coisa que eu fiz foi criar um novo level, né? Aqui em File e a gente vai em New Level e aí eu selecionei esse aqui, o padrão, tá? Que já tem uma luz ali natural e é bem tranquilo da gente trabalhar nele, beleza? Esse novo level aqui. Então eu vou excluir as coisas que eu não vou precisar. Daí eu vou criar aqui um Landscape para a gente estar utilizando. Então eu vou vir em Modes, Landscape. Aqui ele vai dar as dimensões, o tamanho desse terreno, né? Que a gente pode alterar se precisar. E aí a gente precisa se atentar no seguinte, a gente precisa marcar essa caixinha, porque senão nossa água, nosso sistema de água não irá funcionar, beleza? Então vou deixar aqui habilitado e aí vou criar desse mesmo tamanho, certo? É só a gente vir em Create. E daí a gente já vai criar o nosso Landscape, nosso terreno. Beleza? Aqui eu não vou fazer alteração nenhuma, não vou esculpir, levantar morro ou diminuir morro. Então eu vou vir direto aqui pro Select, tá? Sair do Landscape, Select. Então Mode, Select. E aí a gente vai voltar aqui para viewport normal, certo? Daí galera, é o seguinte, antes da gente começar, você em Low você não vai perceber, mas em High, por exemplo, você já vai ver umas listras aqui, né, uns quadrados aqui no nosso terreno. Isso é porque a nossa luz e nosso skylight estão em static, tá? Ou stationary. Tanto no skylight como no light source, a gente precisa colocar em movable, beleza? Então vou colocar em movable aqui, vou colocar em movable aqui também, beleza? Então já saiu aqueles traçados. E é isso, o primeiro passo é esse. Agora o segundo passo a gente vai precisar baixar o plugin de água. Então a gente precisa baixar um plugin sim para funcionar o sistema de água aqui dentro da Unreal Engine. Então a gente vai vir em Edit, vamos em Plugins, ele vai abrir essa telinha aqui de plugins e aqui na busca a gente vai botar Water, tá? Water. Então a gente só vai clicar nessa caixinha, habilitar. E aí quando a gente habilitar aqui, a gente vai precisar reiniciar a nossa Unreal, tá? E aí ele vai compilar uns shaders e daí vai ficar acessível pra gente as ferramentas ali pra gente estar trabalhando com a água aqui nativa da Unreal Engine, beleza? Então bora ativar aqui. Ó, ele vai dizer que a gente precisa, para funcionar o plugin, a gente precisa reiniciar a Unreal. Daí galera, antes dele reiniciar, ele vai perguntar você se você quer salvar esse novo level que a gente criou. Você vai dizer que sim, eu quero salvar, e aí você vai salvar ele e aí é tranquilo, seu level vai estar ali, seu map, você vai selecionar aqui uma pastinha ou vai salvar aqui fora. Eu vou criar aqui uma pastinha, então vou clicar com o botão direito, nova pasta, e vou colocar aqui My Maps, só pra gente deixar organizado. Então eu vou deixar ele aqui dentro, tá? Então vou clicar duas vezes, selecionar essa pastinha e vou colocar aqui Map, tá? Então vai ser esse level, é um novo mapa que a gente criou, é um mundo ali, beleza? E eu vou reiniciar aqui, você reinicia aí também. Então galera, depois que você reiniciar aí a Unreal, a gente já pode abrir aquele nosso map que a gente salvou. E daí aqui dentro agora a gente já pode fazer o sistema de água. Aqui em Place Actors, agora você pode buscar aqui o Water. E nós teremos aqui alguns componentes que são desse plugin, tá? E aí aqui a gente tem as opções de lago, rio e também oceano. Então antes de tudo aqui eu vou fazer um rio. Bora para o river, tá? E a gente vai clicar e arrastar para cá. Ó, você percebe quando eu solto ele aqui, eu tô movendo nossa câmera aqui. Aí ele criou um rio pra gente com 3 pontos, tá vendo? Se a gente aproximar a gente consegue ver os detalhes. Deixa eu subir um pouquinho. Um rio bem realista, bem bonito. Daí o que acontece?
se eu quiser mover algum desses pontos, basta eu selecionar o ponto que eu quero e eu consigo mover ele, tá? Eu consigo vir, mover para cá. Eu posso também criar um novo ponto. Se você criar um novo ponto, por exemplo, vou botar aqui perto. Se você quiser criar um ponto entre os outros pontos que já existentes aqui, você clica com o botão direito do mouse no local que você quer e bota aqui adicionar spline point here, tá? E aí ele vai adicionar um novo ponto aqui. Daí esse novo ponto você pode trabalhar com ele como você quiser, beleza? Outra maneira de você criar mais pontos, você pode vir em cima de algum ponto, selecionar ele, tecla Alt, daí você clica e arrasta. Aí você vai criar um novo ponto. Bom, aqui ele também você pode criar ele subindo ou descendo. Você pode fazer de várias maneiras. Aqui, por exemplo, ó, por isso que aquela opção da marcação lá do terreno, das layers, tem que estar ativada para que a gente consiga interagir aqui, ó, que ele consiga se adaptar ao nosso terreno, certo? Daí é o seguinte, aqui a gente criou um rio, né? Eu vou estar mostrando vocês as opções aqui de configuração desse rio, que pode ser alterado bastante, tá? Inclusive a gente pode vir aqui, ó, ver de dentro aqui do nosso rio, ó. E aí vou mostrar vocês aqui na lateral os detalhes. Claro que aqui tem os detalhes principais, né? Que é aumentar ou diminuir o rio, a escala dele, a localização também e a rotação. Tudo isso funciona. E aqui embaixo a gente tem umas opções mais interessantes, que é, por exemplo, a água. A água aqui, eu vou deixar aqui do lado de fora mesmo e mostrar vocês. Aqui a gente consegue botar a profundidade do nosso terreno ali, da nossa água. Então tá 150, se eu colocar 0, ele vai ficar bem rasinho, né? Quase nada. Então ele já não vai ficar nem o valor 0, ele vai ficar 0,0001, tá? Que é o mínimo possível. Se eu colocar, por exemplo, 400 aqui, ele já vai deixar bem mais fundo esse local. Então cada ponto você pode fazer uma variação. Por exemplo, se eu quisesse nesse ponto aqui, vou botar aqui embaixo, nesse ponto aqui, bem menos, mais raso, né? Poderia colocar, por exemplo, 30. Agora, quando a gente aproxima, a gente consegue observar que aqui ficou mais raso, nessa região, tá? Então dá para fazer essa variação. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é aumentar ou diminuir a largura, tá? Quando a gente aumenta e diminui nessa parte, nessa região aqui, a gente aumenta e diminui junto com a parte aqui do terreno. Essa borda aqui acaba aumentando ou diminuindo junto, beleza? Então aqui tá 2048, vou selecionar, né, o ponto que a gente quer. E vou colocar aqui, por exemplo, um valor mais alto, 5.000, tá? Aí você vai perceber que ele cresceu, ele aumentou nesse ponto, somente nessa região. Você pode perceber aqui, ó, ficou maior, tá? E se você diminuir também o mesmo esquema, ele vai ficar menor, certo? Então a gente pode deixar, por exemplo, aqui maior, só para a gente visualizar melhor. Então vou deixar 3.500 aqui, tá legal. E aqui eu posso colocar, por exemplo, menor aqui numa região, no fim, por exemplo. Vou deixar 1.500 aqui, tá? Daí é o seguinte, aqui também a gente tem a velocidade, né? E realmente a velocidade da água. Então vamos supor que eu vou colocar isso aqui bem mais pro alto, bem mais fundo, né? Deixar mais fundo. E vou trazer isso aqui bem para mais alto aqui, assim, tá? Ó, vou fazer isso aqui, certo? Mas aqui a velocidade a gente consegue alterar também por ponto, não necessariamente tudo. Então se eu selecionar esse ponto aqui, eu posso colocar, por exemplo, aqui 500. Você percebe que a água aqui ficou bem mais rápido, tá vendo? E se eu colocar em outro ponto aqui, por exemplo, no fim aqui, ó. Opa.
no fim aqui, onde tem pouquinha água, vou colocar aqui praticamente 0. Vou botar aqui 10. Deixa eu colocar no último também, nos últimos pontos aqui. Vou colocar nesse aqui, vou botar também fraquinho, deixa eu botar 20 aqui. Você vai perceber, ó, que parou aqui de fazer a movimentação da água. Então não diminuiu muito a velocidade, quase não tem variação. Enquanto lá em cima a gente consegue observar que a água se mantém com a velocidade aqui muito rápida. Agora aqui embaixo a gente tem a terra, tá? Então é o terreno aqui, a gente tem as opções de curva aqui, né, do nosso terreno. Então aqui já essas opções já são para todo o rio, tá bom? Então aqui a gente consegue perceber, eu vou mostrar para vocês, que a gente tem um ângulo. Esse aqui já envolve mais um ângulo do terreno aqui, ó, em relação à água. Então vou estar aqui dentro para mostrar para vocês, ó. Essa primeira parte a gente vai ver as paredes aumentarem ou diminuírem, tá? E aí agora, quando a gente altera e diminui isso, já não trabalha junto com a água. Então vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, aqui se eu deixar 500, a gente percebe que houve uma alteração aqui na borda, certo? Lá do lado de fora, a gente percebe que a borda ficou mais para fora, assim, né? Vou voltar aqui, ó, na setinha a gente consegue voltar. Então a gente tem um aumento da água ali, mas sem aumentar a nossa borda. Se a gente colocar negativo, a gente vai perceber que ele vai diminuir também. Então ele diminui, aumenta na verdade só a borda, ou diminui a borda ali. No caso seria só aqui a nossa borda, não a água, tá bom? Daí aqui a gente também tem a curvatura do nosso terreno aqui, tá? Nessa parte aqui, que a gente vai conseguir observar melhor. Então tá 512 aqui, se eu colocar 0, por exemplo, ele vai ficar com menos curvatura, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 3000, ficou bastante, né? Deixa eu botar aqui 1500 mais ou menos. Ó, a gente já consegue ver que curva aqui. Então vamos botar 1200. Ó, aí vai abrindo, sabe? Então isso aqui é interessante também. Vou botar aqui, por exemplo, 2000, vai ficar bastante? Vai, mas aí a gente consegue ver que às vezes você quer fazer algo que não seja tão reto, né? Tão quadrado. Então a gente consegue mexendo nessa parte, tá? Beleza. Obviamente que do lado de fora aqui também, quando a gente altera, a gente consegue ver a diferença, né? Beleza, galera. Feito isso, a gente já sabe aqui algumas coisinhas. Vamos dar uma olhada aqui para baixo se tem mais alguma coisa. Aqui no caso, a gente está no Alpha Blend. Se eu tivesse, por exemplo, feito um terreno aqui e tivesse alterado com brush, criado umas montanhas, alguma coisa, ele ia fazer o alpha. Então ele ia basicamente juntar uma parte com a outra, meio que fazer uma interseção, tá? Se eu coloco Additive, ele ia mostrar ambas as coisas, ia mostrar tanto o que eu fiz, como tanto que eu fiz lá no terreno, como o que eu fiz aqui. Então ele ia juntar uma parte com a outra, tá bom? Deixa eu fazer. Vamos aqui em Modes, vamos no Landscape, daí eu vou vir aqui no Scoop, vou criar aqui, ó, um alto somente nesse lado aqui, tá? Vou deixar esse alto aqui e vou fazer um pouquinho aqui também. Tá? E daí eu vou voltar para lá, pro Select. E aí é o seguinte, vou estar mostrando aqui, ó. E aí aquele Alpha Blend, né? A gente está visualizando assim. Quando a gente coloca esse Additive, ele já ignora, né, somente a água aqui, né, e já faz a junção de tudo, a junção do que você criou lá, juntamente com o que a gente criou aqui. Então ele consegue basicamente unir, tá? O que você fez lá
com o que você tem aqui. Foi isso que eu percebi aqui, tá? Beleza. Agora aqui, ó, essa parte é importante. Esse fall off settings, eu deixo aqui em width, em angle, tá? Mas esse width justamente é para que a gente consiga observar aqui o que foi feito também no terreno, tá? Na variação de terreno. Então deixa o width. Aqui no caso a gente tem uma coisa legal aqui, que é essa parte aqui, ó. Que é legal aqui é a queda, tá? Essa partezinha aqui. Então isso aqui seria relacionado ao terreno, né? Então se a gente altera aqui, por exemplo, bota menos, né? Esse terreno vai ficar praticamente não, ele vai sumir, né? Ele vai deixar de existir, vai ficar um troço estranho, né? Uma parada estranha aqui, mas é basicamente isso se você retirar, beleza? Se você colocar maior, né? Vamos dizer aqui, vou colocar, tava 1024, né? Vou colocar 2000. Ele já vai criar, ó, ele já vai criar isso aqui um pouquinho mais acentuado, tá? Um pouco maior, certo? Se, por exemplo, ó, eu tirar, voltar ao normal, ele vai manter mais essa estrutura. Essa região aqui ele vai deixar de certa forma uma interação maior com o que a gente fez lá no brush, tá? Aqui, por exemplo, se a gente coloca 5, ele já vai diminuir, né, essa interação. Então essa parte aqui já começa a ficar mais visível, né? E se você aumentar muito, vou botar aqui 5000, ele já começa a valorizar, digamos assim, né? Ele já começa a trazer como mais importante aqui, né, essa região e menos o terreno. Então ele já vai deixando essa área menos evidente, tá? Então assim, ó, maior. Ele aumenta ou diminui a nossa borda aqui, ó, até um ponto que se você deixar muito pequena, ela começa a passar ali bem rente, né? Essa borda nossa. Aqui a gente aumenta, né? No Edge Offset a gente consegue aumentar essa largura um pouco mais. Então ambos aqui a gente consegue estar aumentando ou diminuindo essa parte do terreno, tá? Então a gente pode aumentar ou diminuir aí. Claro que isso aqui vai ter influência no terreno que a gente criou lá no nosso landscape. Então galera, a gente já fez um rio aqui, né? Agora vamos fazer um mar, tá? Deixa eu só ajustar aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais retinho. A gente também pode estar movimentando aqui também, rotacionando se quiser, tá? Pode fazer o que bem entender. O oceano que ele vai pegar toda a região aqui de fora. Quando a gente clica e arrasta, ó, ele vai dar essa área demarcada aqui, ó. Tá vendo branquinha? Que quer dizer o seguinte, que aqui dentro vai ser o local onde vai ter o terreno, ele vai manter. Então ele vai fazer tudo esse mar em volta aqui do nosso landscape, ó. Bem bonito, né? Então esse mar aqui já vem com a animação aqui da água. E é claro que ele pode ter uma interação aqui com o nosso rio, tá vendo? Então o rio aqui está encontrando com ele. Claro que aqui, né, a gente mexeu nos parâmetros e ficou desse jeito, mas se você fizer normal, vai ficar normal, vai ficar igual esse aqui, beleza? Claro que a gente pode criar outro rio aqui, só para exemplificar. A gente tem aqui também o lago, tá? Dá pra gente criar um lago. Ele vai criar o lago nessa região onde está esse círculo, não é de círculo não, né? Essa forma aqui, que mais parece um triângulo arredondado, tá? E aí ele vai criar um lago. Também a gente tem animação aqui também. Se a gente aproximar, ó, a gente consegue observar, beleza? A gente também pode colocar pontos ou não, mexer nos pontos aqui do lago também, tá? Agora eu vou mostrar a vocês que aqui, vou botar aqui no oceano, por exemplo, e aqui também quando a gente avança aqui, deixa eu botar menos velocidade a câmera, a gente consegue ir e ver aqui, ó, a profundidade do nosso mar, tá? Então a gente consegue observar que ele tem também
essa região aqui, ó, que a gente consegue ver através da água, tá? Se eu vou vir aqui na parte lateral, onde a gente tem detalhes, e aqui, ó, a gente vai conseguir encontrar o material do oceano, tá? Da água. Então vou vir aqui na lupinha, ó. Isso aqui nada mais é do que uma instância do material do oceano que foi criado. Então a gente consegue fazer alterações nesse material. E daí a gente vai ter aqui, ó, vários parâmetros que a gente consegue alterar aqui no mar. A gente consegue ver aqui, por exemplo, uma opção interessante é essa distância das normais, tá? Ó, da força dela. Então 0,3 tá assim. Se eu colocar, por exemplo, 5, a gente já consegue ver detalhes a uma distância maior do mar, tá? Olha isso. A gente já consegue ver aqui bastante detalhe. Então se eu colocar, por exemplo, 20, você vai ver bastante detalhe aqui no material, tá? Por exemplo, de longe aqui, ó, consegue observar. E aí se a gente diminui, coloca 0, ele vai ficar bem mais suave, tá vendo? Então a gente já não tem mais aquele detalhe todo no material. Então isso é bem interessante. Outra coisa interessante aqui também, ó, a gente alterar. Ambos aqui dão detalhes a mais para as ondas. Bom, aqui é o tamanho da escala da nossa água. Colocar algo bem pequeno, ele já vai diminuir a nossa escala do nosso mar. Se a gente colocar algo muito grande, a gente já consegue ver que o mar dá uma encorpada maior. A gente está vendo aqui em relação à distância, tá? Então, se eu for colocar em relação a um mar mais distante, a gente consegue ver mais uma escala menor aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, 10.000, a gente já consegue ver o material a escala maior, né? Determinada distância. Então esses aqui são relacionados à distância, beleza? Aqui é para mais perto, tá? O normal, a força do normal para mais perto. Então se eu botar, por exemplo, 50 aqui, ele vai ter muito detalhe nessa região de mais perto aqui, ó, do mar. Então quando eu aproximar, a gente vai perceber muito detalhe aqui, ó, na parte próxima, né, do mar. Se você colocar 1, por exemplo, você já vai ver aqui mais suave. Então isso aí é um detalhe, né, nesse caso aqui para mais perto. A gente tem aqui embaixo a cor, né, as cores. Então você pode mudar a cor do seu mar aqui se você quiser, das ondas e tal. Então aqui a gente consegue ver o RGB e a gente consegue alterar aqui os valores se quiser. Então vou botar aqui 256 e aí a gente já vê que o mar muda a cor, por exemplo. Certo? E aí a gente já consegue também alterar a cor que a gente quer. Se a gente não quiser, desabilita. Também dá para desabilitar, botar 0, já fica mais escuro, né? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa espuma. A gente pode vir aqui, ó, habilitar esse valor. A gente pode deixar aqui com um valor de 1, tá? E a gente vai ver aqui um monte de espuma já criada. Quanto maior aqui esse valor, maior a quantidade de espuma. Então olha que legal como é que fica. Se você quiser fazer alguma coisa do tipo, olha só que bacana. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, 1, né? E aí também ir alterando aqui, ó, a escala macro, tá? Que é a escala maior em geral. Então eu posso deixar, por exemplo, 3. Ele vai deixar essa escala maior, tá? Vou deixar aqui 300. Ó, a gente já consegue ver que vai ficar menor. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, 4.000. A gente já vai perceber que a gente consegue aumentar a escala aqui, ó, e já fica, olha que legal, a gente já fica com um mar
com algumas espumas maiores, né? Mais espaçada. Então quanto maior esse valor aqui, a gente consegue deixar mais com a espuma maior. Olha que legal, fica bem bacana. Dá para você aumentar bem também se você quiser e deixar uma espuma bem espaçada, tá? Em um local tem, outro local não tem. Isso de longe fica bem legal, né? Que dá para você trazer um detalhe ali, sei lá, dá para você criar uma cena interessante, diferente, né? Aqui um outro detalhe que eu já comentei lá naquela parte do rio, mas aqui se você, por exemplo, tiver no oceano e criar essa borda, né? Porque ele cria essa borda em cada um, cria essa borda. Se você quiser tirar, você vem aqui, ó, ao invés de angle, você deixa width, tá? E aí você tira essa bordinha aí que é feia, né? Aí você tira ela, você consegue ter ela aqui, ter a forma aqui sem precisar ficar com essa marca, né? Porque essa marca realmente de fato não é legal, essa borda. Caso você altere também aqui, ó, o Z, você aumentando muito, ele vai criar uma borda muito grande aqui, ó, que vai fazer com que fique mais exagerada essa borda. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial, né, de como mexer aqui nos parâmetros de água, de como criar um rio, criar um lago e também um oceano aqui no Unreal Engine 4. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa um like aí embaixo. Se você quiser, pode comentar aí embaixo também. E se inscreve no canal e dá uma força pra gente. Em breve outros tutoriais aí de Unreal Engine no canal. Beleza? Então até a próxima. Tamo junto, galera.